A operação da Polícia Federal, que aconteceu hoje, já começou a gerar frutos. Encontraram uma ligação entre pesquisa eleitoral e um banco que apareceu na lista de envolvidos nessa atual investigação tal, que é a maior da história da Polícia Federal contra o PCC. E agora eu vou trazer algumas reflexões para você, depois de você me responder essa pergunta. Você acha que essa investigação, essa operação que aconteceu hoje, tem algum batuque, tem algum estímulo, alguma motivação do presidente americano? Tem algum dedo do Trump, da CIA, do FBI? Por que eu trago essa provocação? Porque neste exato momento está acontecendo a maior operação já vista. E recentemente saiu uma pesquisa que 26% da população brasileira vive sob o comando de organizações criminosas. Ou seja, a área que o indivíduo vive não é regido pelo governo brasileiro, pela federação, e sim por leis do narcotráfico. Essa é a realidade de 26% da população brasileira. Eu te pergunto, será que o Estado brasileiro não sabia disso? Será que você consegue transacionar 30 bilhões de reais sem ninguém ver? Será que alguém consegue ter mais de 2.000 postos no Brasil sem nenhum servidor, nenhum membro da Polícia Federal, nenhum político denunciar, sem ninguém saber? Será que um indivíduo consegue comprar postos, comprar terras, comprar usinas, 5 usinas, com valores de centenas e algumas de bilhões de reais, fazer transações no mercado financeiro, no sistema financeiro nacional, sem ninguém nunca perceber por tantos anos? Conseguir sair de 0% a 26% de controle da população brasileira e ninguém nunca perceber? E do nada, do dia pra noite, acontece uma operação que destrói esse castelo de cartas, que visita Faria Lima, que prende indivíduos. Como que a gente chegou a esse estágio? Por que eu faço essa provocação? Porque 2.000 postos é muita coisa. É muito acima do imperceptível. Entende? Porque vamos lá, ele teve um posto, ok. 10 postos, ok. 100, já começa a ficar um pouco complicado. 500, você já começa a girar valores muito altos. 500 postos no total por mês vai girar por baixo. Os 500 milhões, 1 bilhão no mínimo por mês? É 1 bilhão no mínimo. Cada posto vai gerar no mínimo 2 milhões. No mínimo. Ou seja, quando você chega a 2.000 postos, a gente está falando de uma operação de 4 bilhões de reais girando todos os meses. No mínimo. Esse valor pode ser muito maior, porque se for, por exemplo, posto de estrada, se for posto em localização muito privilegiada em cidade, vai girar facilmente 3, 4, 5 milhões por mês. Então a gente está falando de uma operação que poderia girar de faturamento mensal 10 bilhões. Agora eu te pergunto, como que uma operação gira em torno de 10 bilhões? Segundo a operação, eles não quase pagavam impostos. Como? Me explica como você chega a esse ponto. E aí tem outro ponto também. Eles compravam postos, de donos de postos, obviamente, e eles não pagavam e ameaçavam esse indivíduo de matar eles e toda a família. Como que isso nunca chegou à polícia? Ou seja, na minha tese, aqui na minha humilde especulação, tinha muita gente sabendo, você concorda comigo? E agora, eles estão começando a cavucar, mas eles estão cavucando bem de leve, tá? Muito de leve. E já começou a ficar exposto essa associação, possível associação, que eu vou te explicar na íntegra pra você tirar sua conclusão, com pesquisa eleitoral. E o engraçado é que essa pesquisa eleitoral, por algum motivo, era a pesquisa que sempre tendia, ela anunciou a vitória do Lula algumas vezes já. Chegou a anunciar até nas últimas eleições, vitória do Lula em primeiro turno. E você lembra do resultado do primeiro turno, né? O Lula ficou um pouquinho longe de ganhar. Ou seja, é uma pesquisa com certo viés, talvez. E esse viés não é só a minha opinião, não. Tem muita gente do mercado que considera isso. Eu conheço alguns indivíduos falando, essa pesquisa não dá pra considerar tanto, dá pra pegar a direção, que eu sempre falo pra vocês, essa pesquisa tá subindo, é uma direção que tá subindo. Mas não dá pra você considerar os números, literalmente, porque os números sempre vão tender a um espectro, perfeito? Então vamos seguir agora, vamos começar com o pé direito esse vídeo. Mas antes, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e lembrando, hoje, 9 da noite, tem live, então já coloca no seu despertador aí pra você participar ao vivo, é muito boas lives, de verdade. Se você já participou de alguma live, comenta aqui, convida a galera, porque eu acho que realmente vale a pena a gente juntar o máximo de pessoas ao vivo pra trocar ideia. E hoje vai ser um dia muito interessante com essa operação, que deve sair muita novidade até as 9 da noite. Dito isso, vamos começar com essas falas da Jovem Pan, que eu concordo completamente, tá? Completamente, presta atenção. É que o sistema não quer o Bolsonaro. Como nunca quis. Você acha que o sistema quer quem? Eu sei, mas o Bolsonaro é o cara que leva milhões pra rua. Tem que combinar com o povo. Tem que combinar com o povo. E o povo tá com quem? Então, esse é um problema. Não, você não sabe quem. Faria Lima tá com qualquer um. Então, tá com quem? Pagando bem. Você sempre Ratinho Júnior, você vai ver. Engraçado, vocês caem nas Não é cair, a gente precisa discutir a política aqui. Discutir o quê que você vai discutir? Vamos discutir. Os caras estão botando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro indicar quem eles querem. É isso, tudo bem. Mas agora você não pode descartar que existem outros candidatos que ele. Porque tem que combinar com o povo. O povo que colocou o Bolsonaro lá, gordão. Pô, a gente acompanhou isso. Não são só dois, tem outros. Se o Zema colou no Bolsonaro, o Dória colou no Bolsonaro, o Tarcísio ganhou em São Paulo por causa do Bolsonaro. E a turma que quer vai ficar esperando no banco. É o povo que decide. Então pronto, vamos ver o povo decide. Só que não é essa a questão. Isso aí você tem razão. Só que assim, ninguém pode ficar esperando no banco. Se os caras, o Partido Novo, tem o Partido Júnior, os caras vão fazer. O povo